Uma estudante de 20 anos foi para casa de carro e desapareceu misteriosamente. A investigação inicial deste caso parecia extremamente complicada para a polícia. No entanto, a cada dia eles se convenciam de que a solução estava bem diante deles o tempo todo. Cara Knott nasceu em 11 de fevereiro de 1966 na Califórnia. Sua família, com 4 filhos, morava em San Diego, em uma área chamada Eukation. Depois da escola, Cara decidiu que queria se tornar professora e se matriculou na Universidade de San Diego. Ela continuou morando com seus pais e tinha que dirigir até o campus, o que levava cerca de 20 minutos. Em seu 20º aniversário, seu pai presenteou Cara com o carro dos seus sonhos, um Fusca branco de 1968. Ela também trabalhava em um zoológico local, usando o dinheiro que ganhava para ajudar os animais feridos. Além disso, Cara trabalhava em uma pequena loja de alimentos saudáveis. Parecia que tudo estava indo muito bem em sua vida e um futuro feliz estava à sua frente. Durante as férias de Natal, ela passou muito tempo com amigos e família, além de visitar regularmente seu namorado, Wayne, que morava a 50 quilômetros de distância, em uma pequena cidade chamada Candida. Na manhã de 27 de dezembro de 1986, Cara decidiu passar o dia todo com ele, já que ele estava doente e precisava de cuidados. Ela ficou na casa dele até às 8 da noite, quando ligou para o pai e disse que estava indo para casa, um trajeto que deveria levar no máximo 1 hora. No entanto, à medida que a noite se aproximava, Cara ainda não havia chegado em casa. Seu pai começou a se preocupar e ligou primeiro para o namorado dela, pensando que ela poderia ter ficado lá. No entanto, o rapaz disse que ela saiu quase imediatamente após a ligação para casa. Depois de esperar algumas horas, o pai e a mãe decidiram sair para procurar a filha. A casa de Wayne ficava em direção a Eukation, mas havia 2 estradas que ela poderia ter tomado, então os pais decidiram se dividir. Algum tempo depois, suas irmãs mais velhas e irmãos se juntaram a eles e passaram a noite toda vasculhando as estradas pelas quais Cara deveria ter passado. Em algum momento, o pai dela decidiu ir à polícia, mas eles se recusaram a registrar seu relato, já que Cara, na época, tinha 20 anos, e era necessário esperar 24 horas após seu desaparecimento antes de contatar a polícia. Portanto, a família continuou procurando por conta própria. Na manhã seguinte, eles fizeram uma descoberta alarmante. Uma das irmãs de Cara, junto com o marido, decidiu sair da estrada principal e seguir outras rotas ao longo dela, já que a família já havia vasculhado as estradas principais várias vezes. Depois de alguns minutos dirigindo por uma estrada secundária, eles avistaram um carro branco estacionado à distância. Era o Fusca de Cara. As portas estavam abertas, as janelas abaixadas, dentro havia uma bolsa e as chaves estavam na ignição, mas Cara não estava em lugar nenhum. Então, sua irmã entrou em contato com parentes e a polícia, que, desta vez, aceitou a denúncia e foi ao local. Enquanto alguns detetives examinavam o carro, outros procuravam a garota desaparecida pela área. Um dos policiais caminhou até uma velha ponte e notou algo estranho nos arbustos abaixo. Descendo, ele percebeu que era Cara. Seus parentes, que estavam perto naquele momento, reconheceram a jovem. Até o último momento, eles tinham a esperança de encontrá-la viva, mas a realidade foi muito mais trágica. A polícia não encontrou evidências significativas no local do crime. A única coisa que conseguiram encontrar foram marcas de pneus na ponte, que correspondiam aos pneus do Fusca de Cara. Os médicos legistas examinaram o corpo e concluíram que ela sofreu vários golpes na cabeça e foi estrangulada. Não havia sinais de violência sexual, tornando o motivo do assassino completamente inexplicável. Além disso, nada estava faltando no carro dela, o que significava que não havia sido uma tentativa de roubo. Os detetives começaram a reconstruir a cronologia dos eventos naquela noite. Descobriram que Cara saiu da casa do namorado por volta das 9 da noite, souberam porque havia um cheque encontrado em seu carro. Determinaram também que ela parou em um posto de gasolina perto do local onde mais tarde encontrariam seu corpo. Infelizmente, a completa falta de evidências impediu os investigadores de responder à pergunta sobre por que Cara saiu da estrada principal e foi para uma ponte abandonada. Seu namorado, Wayne, foi o primeiro suspeito neste caso, já que foi a última pessoa a vê-la naquela noite. No entanto, ele afirmou que estava em casa até tarde da noite, quando soube que Cara não havia retornado para casa e toda a família estava procurando por ela. Ele também decidiu participar das buscas. Sua irmã confirmou que ele só saiu tarde da noite para procurar Cara. Enquanto isso, a polícia acreditava que Cara foi assassinada entre 9 e 10 da noite. O próximo suspeito foi o pai de Wayne, que possuía lojas de alimentos saudáveis, onde Cara trabalhava nas horas vagas. Não havia evidências contra ele também, mas os policiais notaram alguns momentos estranhos com o pai de Wayne. Primeiro, eles acharam que no funeral de Cara, ele estava muito abalado por alguém que nem mesmo era parente dela.
Em segundo lugar, ele tinha a reputação de gostar de flertar com todas as mulheres incansavelmente. Outra pista surgiu de uma testemunha que informou à polícia que viu um Cadillac dourado perto do local onde Cara foi encontrada, com uma loira no banco da frente. O pai de Wayne era dono de um carro igual. Os policiais decidiram interrogá-lo, mas ele negou qualquer envolvimento no assassinato. Ele forneceu registros de suas chamadas, mostrando que no momento da morte de Cara, ele estava a mais de 1 hora de distância do local. Isso foi o suficiente para eliminá-lo como suspeito. Com isso, mais uma vez não havia outros suspeitos. Os detetives decidiram apelar para o público. A história de Cara foi amplamente divulgada na televisão e no rádio, então a polícia pediu que as pessoas relatassem qualquer estranheza ou coisas suspeitas que pudessem ter notado no dia do assassinato. Além disso, um canal de televisão local decidiu fazer um programa sobre segurança nas estradas em colaboração com o departamento de polícia. Eles informaram aos telespectadores sobre os perigos nas estradas e como agir em situações críticas. Após a transmissão, a polícia recebeu cerca de 300 ligações de pessoas compartilhando várias pistas sobre o caso de Cara. No entanto, os detetives rapidamente perceberam que algumas dessas chamadas se pareciam. Dezenas de mulheres relataram experiências estranhas perto do local onde o corpo de Cara foi encontrado. Todas elas disseram que foram paradas por um policial chamado Craig Alan Peyer, que se comportava de forma suspeita. Algumas mulheres afirmaram que, após a parada, ele começava a conversar com elas sobre assuntos pessoais, gradualmente passando a fazer perguntas íntimas e inapropriadas. Essas conversas poderiam durar de alguns minutos a algumas horas, e às vezes o policial até se sentava no banco do passageiro ao lado das mulheres. Isso acontecia apenas quando elas estavam dirigindo sozinhas. Mas o mais suspeito aguardava os detetives à frente. Várias mulheres relataram que Craig as instruiu a sair da estrada principal para a mesma estrada onde o carro de Cara foi encontrado. Às vezes, ele também se auto-permitia tocar nas mulheres. Algumas delas relataram que, durante a conversa, ele começava a acariciar seus cabelos e ombros. Todas essas ocorrências foram suficientes para os detetives começarem a considerar seriamente seu colega como suspeito. No entanto, sua biografia parecia praticamente impecável. O veterano de 38 anos da Guerra do Vietnã trabalhava na patrulha há 13 anos e tinha uma boa reputação. Era casado e tinha 2 filhos. Colegas o descreviam como um profissional experiente que frequentemente servia de exemplo para outros funcionários. Mas quando os detetives começaram a cavar mais fundo, encontraram alguns sinais preocupantes. Eles descobriram que várias reclamações haviam sido feitas contra ele por mulheres que ele parou sem motivo e se comportou de forma inadequada. No entanto, todas essas reclamações não resultaram em nenhuma ação, pois a administração confiava na reputação impecável do oficial e concluía que ele não ultrapassava seus limites. Em seguida, os detetives notaram algo mais. Ele havia participado da filmagem de um programa sobre segurança nas estradas que foi ao ar alguns dias após o assassinato de Cara. Os repórteres o acompanharam em sua viatura policial e o entrevistaram. Nessas filmagens, eram visíveis arranhões recentes em seu rosto. Pela regulamentação, ele era obrigado a indicar a origem dessas lesões em seu relatório no final do turno. Descobriu-se que as cicatrizes surgiram exatamente no dia do assassinato de Cara, e sua explicação no relatório parecia extremamente estranha. Segundo ele foi à delegacia para abastecer o carro, derramou acidentalmente gasolina, escorregou e caiu com o rosto em uma cerca com arame farpado. Seguindo isso, os detetives decidiram examinar o cartão de patrulha de Craig, que ele deveria preencher a cada turno. Ele listava informações sobre cada parada de veículo que fazia, incluindo o horário exato. No cartão para 27 de dezembro, eles imediatamente notaram algo estranho. Uma linha foi claramente apagada e, em seu lugar, foram inseridas informações sobre uma parada de veículo às 9h30 da noite, exatamente quando Cara foi supostamente assassinada. Isso sugeria que ele alterou intencionalmente o cartão para fornecer um álibi. Ao examinar mais de perto o cartão, os detetives descobriram que originalmente havia sido escrito às 10h30 da noite. Com base em tudo isso, os detetives decidiram examinar o carro de patrulha dele. Primeiro, o tamanho dos pneus correspondia exatamente a algumas marcas encontradas na ponte abandonada. Segundo, no porta-malas, debaixo do estepe, encontraram um pedaço de corda que foi entregue ao especialista. Comparando-o com as marcas encontradas no corpo de Cara, concluíram que essa corda poderia ter sido usada como instrumento do assassinato. Com todas essas informações em mãos, os detetives decidiram interrogar Craig pela primeira vez. Ele negou qualquer envolvimento e afirmou que, no momento do assassinato, estava a vários quilômetros de distância, emitindo uma multa para outro motorista. Ele também voluntariamente entregou sua farda aos detetives com quem ele estava trabalhando naquela noite. Infelizmente, eles não tinham uma amostra de DNA do assassino.
No entanto, a investigação da farda rendeu frutos. Na roupa de Cara, foram encontradas pequenas partículas de tecido dourado. Na farda de Craig, havia emblemas exatamente da mesma cor. Eles foram enviados para o laboratório, onde os especialistas confirmaram que as partículas na roupa de Cara correspondiam exatamente ao tecido dos emblemas. Além disso, os detetives encontraram outra pista, desta vez na direção oposta. Na farda e nos sapatos de Craig, foram encontradas partículas de tecido violeta que coincidiam totalmente com o material das calças de Cara. Ao examinar mais detalhadamente as roupas da garota, os especialistas encontraram uma pequena gota de sangue em seus sapatos. Não puderam fazer uma análise de DNA, mas determinaram que o sangue pertencia ao grupo sanguíneo AB negativo, um dos mais raros. Cara tinha um grupo sanguíneo diferente, enquanto Craig tinha exatamente esse grupo. Os detetives sugeriram que o sangue poderia ter ido para o sapato da vítima depois que ela arranhou o rosto de seu assassino. Com os dados do cartão de Craig, os investigadores encontraram um motorista para quem ele supostamente emitiu uma multa no mesmo momento em que Cara foi morta. Ele disse que o policial escreveu originalmente às 22h30 no cartão e depois mudou para 21h20. Enquanto os detetives trabalhavam nesses dados, novas testemunhas continuavam a aparecer. Um deles afirmou ter visto Cara naquela noite em um posto de gasolina, apenas a alguns quilômetros do local de sua morte. Segundo ele, a garota saiu da estrada para uma estrada secundária e foi seguida por uma viatura policial. Assim que seus colegas souberam das suspeitas contra Craig, compartilharam suas observações com os detetives. O homem estava altamente interessado no caso de Cara e constantemente perguntava a todos se tinham alguma novidade. Ele também frequentemente dizia que não deveriam culpar o assassino, pois poderia ter sido um acidente infeliz. No entanto, a história mais assustadora veio de uma colega que havia começado recentemente no serviço de polícia. Ela contou que, muito antes desses eventos, Craig a levou até a mesma ponte onde encontraram Cara e disse que era o lugar perfeito para despejar um corpo. Os detetives também conversaram com o plantonista que estava de serviço no posto na noite do assassinato de Cara. Segundo ele, quando Craig chegou lá para abastecer o carro, ele já tinha arranhões frescos no rosto, o que contradizia a versão do homem de que ele tinha caído em uma cerca. Seus colegas também afirmaram que essa sequência de eventos era impossível. O local de estacionamento de Craig estava a 3 metros da cerca, e o arame farpado estava acima da altura da cabeça dele. Apesar de todas essas evidências circunstanciais, os detetives prenderam Craig em 17 de janeiro de 1987. Ele continuou a afirmar sua inocência, então o caso foi levado a julgamento. O advogado de Craig insistiu que todas essas evidências circunstanciais não provavam de forma alguma a culpa de seu cliente. Ele apontou para a reputação impecável do homem, seu longo serviço na polícia e seu sucesso no trabalho. No entanto, os promotores argumentaram que tantas evidências circunstanciais juntas eram provas irrefutáveis de sua culpa. Ele deliberadamente falsificou seu próprio cartão de trabalho para encobrir seu tempo fora do serviço. Ele mentiu sobre como recebeu os arranhões na noite da morte de Cara, e quase 30 mulheres o acusaram de comportamento inadequado. Devido à falta de evidências diretas, este julgamento foi muito difícil. Os jurados não conseguiram chegar a uma decisão por uma semana, e no final, suas opiniões se dividiram. Como resultado, os juízes tiveram que declarar o julgamento nulo e marcar um novo. Um novo promotor foi nomeado para o segundo julgamento, e ele conseguiu refutar muitos dos argumentos do advogado de Craig. Alguns de seus colegas também testemunharam no tribunal e disseram que viram ele cair na cerca. No entanto, sob pressão do promotor, todos eles admitiram que na verdade não estavam lá e apenas repetiram a história que Craig lhes contou várias vezes. No final do novo julgamento, o júri considerou Craig culpado de assassinato, e ele foi condenado a uma pena de 25 anos à prisão. Desde então, Craig apresentou várias apelações, todas elas rejeitadas. Mas em 2004, algo estranho aconteceu. Ele foi convidado a provar sua inocência por meio de uma análise de DNA, que estava sendo amplamente utilizada na época. Os especialistas poderiam comparar sua amostra com o sangue encontrado nos sapatos de Cara. No entanto, Craig, que continuava a insistir em sua inocência, simplesmente recusou, sem dar uma razão. Depois disso, poucas pessoas duvidavam que ele não era o assassino. Provavelmente, ele percebeu que isso provaria sua culpa 100%, mas ainda continuou a pedir liberdade condicional, que foi negada. Até o momento, ele só poderá fazer um novo pedido em 2027, quando tiver 78 anos. A família de Cara fez muitos esforços para garantir que sua morte não fosse em vão. Eles conseguiram mudar várias leis e estabeleceram bolsas de estudo universitárias em seu nome. O pai de Cara também processou o governo estadual por permitir que uma pessoa tão perigosa trabalhasse na polícia.
Ele ganhou o caso e recebeu uma indenização de 2.700.000 dólares. Depois disso, ele conseguiu que a terra abandonada perto do local da morte de sua filha fosse transformada em uma reserva natural, nomeada em memória de Kara e de outras vítimas de crimes. Infelizmente, o pai da garota morreu de um ataque cardíaco enquanto visitava essa reserva em 2000. Apesar da falta de evidências diretas contra Craig, ele claramente teve a chance de sair em liberdade ao fornecer sua amostra de DNA para comparação. Sua recusa só convenceu todos de que ele era o assassino.